Economia que importa. Nova Manhã. Com a Marcela Kawauchi, economista da Lifetime Asset, que é colunista aqui também da Nova Brasil. Tudo bem, Marcela? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora de manhã. Tá um dia gostoso hoje, né? Você também é maluca por supermercado como eu ou nem tanto, Marcela? Nem tanto. Eu vou ao mercado porque eu preciso, assim, mas não é um negócio que eu gosto de fazer, não. Muito Eu também bom. não, eu Nossa, faço pela internet a maioria das vou compras. 3 né? vezes por Eu semana, no também. mínimo. Nossa, Por aí. eu vou te passar uma listinha então, pode? Pode De vez em passar. quando? Pode Que ter o maior bom. prazer em É boa. Bora contratar o Nonato para ajudar, porque pela facilmente. internet não é muito. Pela internet a gente acaba não conseguindo comprar alimento in natura muito bem, né? Fruta, É. legume, É. às vezes é melhor ir para escolher. Então, se a Só gente puder contratar o Nonato para ajudar a gente com isso, tá ótimo. Nosso Estou à personal shopper. disposição. Só tem aquele truquezinho, né? Não ir de barriga vazia, porque senão você compra muita bobagem. É um fato. Tem Bom, a vários gente vira e truques mexe. pro mercado, viu? É, né? Desculpa, Mi. Tem vários truques. Eu posso trazer aqui um dia desses os truques que Acho os bom. supermercados usam para a gente comprar mais. Vou deixar aqui anotado. Ah, Boa. Acho boa, ótimo. porque afinal essa economia importa muito, porque de pouquinho em pouquinho que você vai gastando a mais, você... Claro. Agora a gente vira e mexe e fala das pesquisas do Google, as palavras mais pesquisadas, o que que o pessoal está interessado. E o pessoal está interessado por economia nessas buscas, Marcela? Pois é, eu fui olhar o que o Google divulgou como os assuntos mais pesquisados em 2024. E eu sempre acho interessante olhar isso, porque a gente acaba olhando como se fosse uma retrospectiva do ano, né? Quando a gente olha os assuntos que as pessoas mais buscaram na internet, a gente acaba quase que passando um filme na nossa cabeça sobre o que aconteceu no ano. E aí o Google divide isso em algumas categorias. E nessas categorias a gente viu assuntos importantes que foram muito importantes no ano passado, e eu achei relevante trazer, porque muitos deles vão ser muito importantes para esse ano de 2025 que vai começar. Então, eu vou até guardar isso para a gente voltar a falar no começo do ano que vem e ver se as pessoas continuaram com os mesmos assuntos. Mas a primeira parte, né, como eu falei, o Google acaba dividindo aqui em categorias, foram os acontecimentos. Dentre os acontecimentos, tem Olimpíada, tem o furacão Milton, tem o concurso nacional unificado, mas tem um aqui que é importante, que foi o sexto mais pesquisado, que foram as eleições nos Estados Unidos. Por que é tão importante? A gente já fez uma coluna só para falar disso, mas as medidas que o Trump prometeu na campanha provavelmente vão ser colocadas em prática a partir do dia 20 de janeiro, quando ele assume. E muitas dessas medidas têm impacto relevante para o Brasil. Uma delas, vocês estavam falando agora, o Trump ele tem uma visão muito protecionista dos Estados Unidos. Eles entendem que os Estados Unidos precisam ali se destacar perante o mundo. Isso pode fazer com que haja alguma tensão com as outras economias mundiais. Isso pode gerar um afastamento com os países emergentes, com a China, pode gerar inflação, porque o Trump falou que vai tarifar os produtos vindo de vários países, como Canadá, a China e o próprio Brasil. Então, isso foi um assunto muito importante no ano passado e que vai ser super relevante, não só nesse começo de 2025, que a gente tem a posse do Trump, mas também ao longo de todo o ano, porque a gente vai precisar ver o que ele de fato vai conseguir colocar como medida efetiva. Outra categoria que o Google traz, que eu trouxe aqui para vocês, é por quê. E aí tem várias perguntas aqui. Uma delas é: por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa? Por que o sol está vermelho? Esse pode ser uma pergunta, inclusive, para a Maria Clara, né? Eu tenho a impressão que tem a ver com poluição e tal, mas a Maria Clara pode ajudar. Enfim, porque o X foi banido do Brasil, mas tem duas aqui que tem a ver com economia. A primeira delas é: por que o Rio Grande do Sul inundou? E aí eu quero fazer esse gancho, porque o ano passado a gente teve dois grandes eventos climáticos no Brasil. Tivemos as secas no segundo semestre e a questão do Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Isso acabou gerando inflação, principalmente inflação de alimentos. E nesse segundo semestre, como se não fosse, né, o pessoal brinca, desgraça pouco é bobagem, a gente teve, além da questão dos eventos climáticos que puxaram a inflação de alimentos para cima, também a alta do dólar. Então, esses dois
dois efeitos geraram a inflação, né? Os alimentos estão muito mais caros, o Nonato vai sentir isso quando ajudar a gente com as compras do mês, e isso vai se perpetuar para o primeiro semestre desse ano. A gente deve ter, inclusive em 2025, uma inflação maior no Brasil do que a gente teve em 2024. Outro porquê aqui importante é porque Irã atacou Israel. E aí eu quero resgatar isso porque os conflitos geopolíticos entram em 2025 sem ser resolvidos, né? A gente teve uma escalada em 2024, até por isso entrou aqui nos tópicos mais procurados do Google, e em 2025 isso deve continuar. A gente deve ouvir muito falar disso, especialmente com o Trump no governo americano. E aí quando a gente separa só por economia, e aí eu fui fazer isso, não estava lá na lista do Google, teve uma palavra que apareceu muito: crise. A gente tem uma crise de confiança aí no Brasil, né, de confiança sobre como o governo vai honrar a dívida pública, como ele vai ajustar a dívida pública, e isso acabou puxando o dólar para cima, que tem sido uma questão recorrente aqui na nossa coluna. Então é importante dizer que o dólar entra em 2025 num patamar elevado e deve continuar assim ao longo de todo o ano. E aí, só para terminar, eu aproveitei e peguei aqui no Google quais são os assuntos que as pessoas mais estavam pesquisando nos últimos 7 dias. Afinal de contas, o ano passado ficou para trás, bora olhar para o ano que está começando. E aí me chamou a atenção que 2 assuntos aqui estão em alta. Um deles é o IPVA, o outro deles é o IPTU. E aí, gente, bem-vindo a 2025. É hora de fazer frente àquelas contas de começo de ano. E aí, só lembrar uma coisa que todos os economistas falam desde que o mundo é mundo e vão continuar falando. Se puderem, se organizem ao longo desse ano, se organizem financeiramente para fazer as contas de início do mês de 2026. Quem não se organizou vai ser surpreendido por isso agora, mas não custa nada, depois do susto, tentar fazer aquela organização para que o ano de 2025, pelo menos no campo financeiro, seja um pouco mais suave, porque a gente se programou. A gente falou sobre isso essa Exato. semana aqui com os Tava ouvintes, pensando fizemos aqui, até Marcela. enquete sobre isso, viu, Marcela? Deve ter muita gente que deve estar pensando, mas só se vive uma vez, eu economizei, mas deixa eu viajar no final do ano. Aí vem os benditos IPTUs, IPVAs, rematrículas e por aí vai. E aí vira aquela bola de neve. E o segredo é fazer isso de uma forma equilibrada. Não tem receita de bolo, mas a ideia é que as pessoas possam sim aproveitar a vida. Se organizar financeiramente não quer dizer guardar tudo que recebe. Quer dizer aproveitar o dinheiro que você tem, mas também pensar no futuro, né? Porque só se vive uma vez, mas a gente precisa pagar os boletos enquanto isso. Até para viver bem depois, não entrar naquela monte de Looping, dívida, né? Que aí você não vai acabar vivendo nada. Obrigada, Marcela Kawauchi, sempre com a economia que importa e já como encomenda para as próximas semanas da economia de mercado. Para você me alertar os truquezinhos que o mercado usa para que eu vá lá tantas vezes toda semana. Nancy de Ribeirão Preto já falou, eu sei que ir ao supermercado com fome, ouvindo uma musiquinha, a gente vai se empolgando, cantando e o carrinho enchendo. Não vem pôr a culpa na Nova Brasil não, viu, Nancy? Valeu, Má, até semana que vem. Tchau, até semana que vem.